Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando aqui sobre o orçamento participativo. Estamos fazendo uma análise sobre os desafios, os avanços deste modelo implementado aqui há quase 30 anos na capital gaúcha. No final do bloco anterior, o professor Arley que fazia uma análise também sobre essa questão, né, dessa alternância, né, necessária, né, das lideranças, né, para conduzir um pouco o orçamento participativo, né. Eu queria chamar também para o debate o Paulo Leitz, né, da Fracab, sobre como é que vocês veem essa questão, né, como é que a comunidade trata isso, né, em termos de mobilização, da busca de novas lideranças, a importância, né, de ter essa alternância entre as cabeças ali, entre os conselheiros, né, e como é que vocês trabalham, né, esse interesse, né, pelo orçamento, né, para que ele não acabe, ou se vocês percebem, né, que o orçamento está ficando de lado, assim, tá? Realmente, existe essa descaracterização do conselho, até do OP, e eu ouvi o professor aqui antes falando, e essa questão da interferência, né, política, e no início não se constatava isso tão, né, diretamente, que era mais a participação popular mesmo, mas com o tempo a política acabou se tornando muito participativa na questão da escolha dos conselheiros, dos delegados, né? E transformando isso também em interesse do próprio executivo ou do gestor da época, né? Em que se faz as escolhas. E isso tirou um pouco da participação popular mesmo. A gente pensando na questão da habitação mesmo, que ainda é um grande mal, que assola os grandes municípios, principalmente Porto Alegre, tem essa defasagem da questão da habitação e é um interesse público muito grande nessa área. E hoje a gente quase não vê representação, né, no Conselho desses participantes, né? Que é que mais assola, é uma demanda muito grande para nossas comunidades ainda, a questão da habitação. Que todo mal nasce dali, né? Onde não tem moradia digna, o mal vai ali e se instala. Não tem segurança, aí o bandido, o traficante vai lá, se instala, saneamento não existe. Então essas coisas que são mais populares acabam ficando de lado, dando possibilidade para o executivo, para os gestores ir lá e colocarem as suas obras que interessam para o gestor que está atuando na época do seu mandato, né, que seria isso. E os vereadores também têm aquelas ideias de que o seu projeto político passa por determinadas obras. E às vezes essas obras não são o interesse da comunidade em si. Então, isso descaracterizou um pouco a interferência política na escolha dos seus delegados, que com o tempo descobriram de como se infiltrar na comunidade, né, e colocando os seus representantes, que não propriamente às vezes são os representantes daquela comunidade. Não necessariamente daqui a pouco trazem a demanda que é realmente da comunidade, sim de um projeto político, né? Então, a gente, quanto federação e quanto representante das associações de bairro, a gente vai trabalhando para que as pessoas sejam lideranças, mas com esse vínculo com a comunidade, não política, né? Tanto que a gente trabalha, a Fracab é apartidária e trabalha isso junto às suas associadas, né? Para que os líderes mesmo possam estar levando as demandas da comunidade ao executivo, né? Perfeito, perfeito. Bom, Rodrigo, essa questão aí que se coloca, né, daqui a pouco não se está caminhando com essa participação dos políticos mais intensamente junto às lideranças. Isso daqui a pouco não se abre o temor de uma espécie de institucionalização do OP? Será que não caminhamos para esse processo também? Ou... Veja, Clayton, o orçamento participativo é um processo, ele não é um instrumento acabado, tá? Quando foi implementado, ele não entrou com uma fórmula finalizada, é um processo que tem as suas dinâmicas, suas contradições, tem seus altos e baixos, como falaram aqui, e é importante destacar que quando o surgimento do orçamento participativo, ele é um instrumento de cogestão, ele não é um instrumento em que pese um movimento muito importante para a cidade, que chamar a comunidade para participar do que
todos sabem e chamam como espinha dorsal de governo, que é o orçamento, a peça orçamentária. Ele é um processo de cogestão do orçamento e de investimento e, quiçá, quem dera, de todo o orçamento, de toda a Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, a participação da população é importante, participa, define, mas o governo também tem, até por conta da sua legitimidade nas urnas, o seu papel de cogestionar, digamos assim, o orçamento participativo. Ou seja, a população tem um papel importante, mas o governo também tem um papel importante. E na medida que nós estamos falando de investimento, de recursos expressivos, se nós pegarmos as leis orçamentárias da Prefeitura, essas últimas, nós vamos ver que tem valores bem significativos em que que o orçamento participativo decide. Então nós estamos num espaço de natureza de disputa, sim. O que eu acredito e se deveria investir de forma mais acentuada? É no que o próprio professor Luciano chama atenção, na qualificação da participação. Radicalizar, digamos assim, na transparência dos processos. Claro que há movimentos nesse sentido. Posso citar o próprio Observapoa como um movimento nesse sentido da transparência, na medida em que o Observapoa, disponibiliza uma série de informações oficiais dos territórios para a população também compreender um pouco melhor onde está inserida, no contexto em que está inserida ela, em relação a percentual de moradores de rua, a percentual de pavimentação, percentual de água. Então, dados que podem auxiliar a população também a decidir de uma forma, digamos assim, mais acertada. Vou colocar entre aspas acertada, porque também não podemos desconsiderar a própria necessidade da comunidade, a empiria dela, a vivência dela. Um outro movimento importante que a Prefeitura realizou e tem realizado é uma ação chamada Capacita Poa, em que tenta e leva aos nossos delegados e conselheiros uma visão da cidade, tanto das peças orçamentárias quanto do próprio regimento interno do orçamento participativo, que é, afinal de contas, onde estão as regras do jogo e que quanto mais pessoas se apropriarem dessas regras, o processo vai ficar mais qualificado. E também participarem da discussão do regimento interno, porque, como foi dito aqui, em 2007 se definiu essa alteração que impactou de forma significativa no processo, em especial na escolha, na permanência, digamos assim, na reeleição dos conselheiros do orçamento participativo. Mas o regimento interno, ele tem anualmente, está previsto no ciclo do orçamento participativo, uma revisão e atualização dele anual. Então, ele é um instrumento que a população e o próprio governo podem e devem adequá-lo, adaptá-lo para o melhor do orçamento participativo. Então, a minha fala vai nesse sentido. É importante qualificar, sim, e radicalizar, quanto mais o governo puder dar transparência a esses processos, tanto no que diz respeito às demandas, à escolha das demandas, às atas dos FROP, dos Fóruns Regionais do Orçamento Participativo, e levar a qualificação, levar a informação, em especial, deixar todo o processo o mais transparente possível. Creio que esse é o sentido que deveríamos caminhar para sair um pouquinho daquele modelo de avaliação quantitativo do orçamento participativo para uma avaliação mais qualitativa, da participação mais qualitativa das pessoas, da comunidade, dos territórios e também do governo. Né? Professor Fedossi, nesse processo de cogestão, né, e eu acho que o Rodrigo faz menção à questão do regimento, né, mas eu pergunto assim, esse processo de capacitação, de transparência, isso deveria partir de quem? Do próprio orçamento, dos próprios conselheiros ou do poder público, né? Como se divide isso, essa equação aí, né? Sim. Será que as comunidades e os gestores do orçamento se enxergam nesse processo, nessa perda, né, o esvaziamento do AP?
Se tem essa percepção? Ou Sim. um pouco... Assim, na história, né, ao longo desse tempo, houve várias experiências. Por exemplo, houve um período em que algumas organizações não governamentais, né, tiveram um papel muito importante em fazer processos de capacitação das lideranças, em regiões do orçamento participativo, né? Mas isso acabou, inclusive, gerando alguns conflitos disputa, né, em relação a visões distintas, na medida em que essa nova coalizão política, né, na época liderado pelo prefeito Fogaça, assumiu o governo municipal, e isso acabou gerando um processo em que esse processo mais autônomo de capacitação passou a não ocorrer mais. Então hoje ele é feito somente pelo executivo municipal, né? E acho que essa é uma questão realmente que demonstra um grande limite dos próprios participantes, né? Que talvez deveriam ter uma postura, uma posição, né? Não só de participar para demandar, mas também de se auto-organizar, de pensar o processo, de fazer processos mais autônomos de capacitação, porque o que a gente percebe nos dados, né, é quando se pergunta assim, você conhece as regras do jogo, do orçamento participativo, ou seja, os critérios de financiamento e tal, o que se mostra é o seguinte, quem conhece, quem participa há mais de 6 anos, né, ou seja, então é preciso um longo tempo de participação para dominar as regras do jogo. E a gente sabe que uma participação autônoma, ela só é possível quando a gente conhece as regras do jogo. Quem não conhece vai ser levado, né? E o que se vê hoje de forma muito nítida, não precisa nenhuma pesquisa, né? São os inchaços. Ou seja, muita gente participando das assembleias, né? Que nem sabem muito por que estão lá, né, que são levadas por lideranças políticas, às vezes por vereadores, às vezes por membros do próprio executivo e tal. Então, é essa questão que o Rodrigo falou da qualidade e a quantidade da participação, né? Então, o saldo em termos de transformação da consciência social nesses 26 anos não é um saldo que poderia ser, e muito menos aqueles que se esperava. Eu acho que é um grande desafio aí no sentido de não só esperar pela administração, né, mas as próprias comunidades pensar mais no orçamento participativo e se preocupar mais com a qualidade da participação. Perfeito, professor Arley. Acho que esse é um ponto que a gente chegou aqui, que é acho que um dos principais desafios, na verdade, né? Se pensar o processo, né, e como fugir dessas questões que, de alguma forma, acabam engessando o processo, né, acabam engessando, ou esvaziando, ou enfim, né, ou fazendo que as pessoas percam interesse, não creiam mais nesse poder de decisão da própria comunidade. Né. Na verdade, tem uma outra questão que eu acho que é importante de levar em consideração, nesse sentido de que nós temos, o orçamento não é propriamente, digamos, o oposto, a negação do modelo representativo, porque ele também trabalha nesse registro, mas ele é um contraponto. Então ele só faz sentido, digamos assim, o seu auge, e Porto Alegre se tornou referência porque ele oferecia um contraponto mais claro. E um dos contrapontos é ele ser, digamos assim, mais dinâmico. E conseguir ser inovador em relação, conseguir capturar as demandas que na verdade são as urgências, capturar a necessidade daqueles que são excluídos da política, das mulheres, dos negros, dos pobres, né, e trazê-los para dentro da política. E isso ele foi fantástico porque conseguiu fazer muito bem. Se você pega qualquer livro, qualquer revista, qualquer encaixe do orçamento participativo, você vai encontrar mulheres, você vai encontrar negros, você vai encontrar pobres. Então, isso era uma das coisas extraordinárias. Agora, ele teria que passar por processos e que bom que são desafiadores para a própria ideia da democracia participativa. Então, se for pensado num tempo mais alargado,
eu consigo vê-lo muito como o resultado de um processo de demanda da sociedade brasileira como um todo por democratização. Ele está, digamos assim, a criação mais acabada de um desejo que foi cultivado por uma geração que militou durante o período da ditadura. Se você pegar na origem, né, do orçamento participativo, são esses sujeitos que são os protagonistas, né, da construção desse processo, que depois, obviamente, vão entrar outros mais jovens, etc. Bom, uma das questões que tem que se fazer é o que aqueles que estão militando no tempo presente querem da política. E aí, o orçamento participativo, no modelo como ele foi criado, mesmo no modelo que atingiu o seu ápice, talvez não seja o modelo adequado. E a outra questão é a vinculação que ele tem com a ideia mesmo que o Rodrigo levantou, a ideia da cogestão, está sempre presente, tem que sempre frisar isso. Então, ele depende muito daquelas forças políticas que estão no poder. Eu posso falar abertamente, quer dizer, sem papas na língua, em relação ao PT. Quer dizer, o PT tem várias tendências, nem todas elas tinham o mesmo grau de comprometimento com o orçamento participativo. Mas, claramente, quer dizer, o partido como um todo se reconfigurou nesse tempo. Digamos que hoje está num estágio de stand-by, mas há 10, 15 anos, quando assumiu o governo federal, passou a investir em outros modelos de políticas e que eram necessárias, que eram importantes, que eram as políticas públicas de largo alcance, etc., onde a participação direta ela é mais complexa. Então, são muitas questões que têm que ser levadas em consideração. Agora, quando você perde o senso de qualificação do processo, aí você não tem nenhuma expectativa no horizonte de fazer aquilo avançar. E acho que isso foi o mais doloroso de ter percebido o que aconteceu. Paulo Leite, pela Fracab, esse processo fica evidente para vocês, assim, e vocês conseguem trabalhar isso assim do ponto de vista de fazer uma autocrítica, né, dos gestores do AP na comunidade, assim, essa pauta ela é trabalhada por vocês também nesse processo, né, de processo democrático, de participação popular, né, essa discussão um pouquinho mais crítica, né, de como a gente quer encarar a política e como a gente quer encarar o AP daqui para frente, por exemplo? Com certeza. A questão, assim, a gente tem uma crítica hoje sobre o modelo que está o OP operando, mas a gente não nega que o OP tem que ficar. O OP, a ideia ela é boa, ela tem que prosperar, tanto que a gente incentiva nos outros municípios, até lá nos primórdios, o exemplo que Porto Alegre dava. Mas que nem o professor disse, se descaracterizou isso um pouco. Mas isso também passa lá na comunidade das pessoas se politizarem mais ainda e não ficarem... o processo de politização do comunitário não faz com que ele também tenha que se locupletar da política necessariamente, entendeu? Não partidário, né? Não partidário, ele fazer parte da política comunitária não tem que ser de uma política partidária, ele não tem que sobreviver da política. Fazer a parte que todo cidadão, é nossa obrigação fazer parte da política comunitária. Todos têm que ter um envolvimento, né? Levar ao poder público as suas demandas, as necessidades do local onde se mora, né? Mas as pessoas também precisam se politizar. E o fato das pessoas não estarem politizadas faz com que elas sejam usadas por aqueles que se locupletam da política, né? Então a gente vai trabalhando isso dentro da comunidade, fazer com que as pessoas participem, né? Dizendo para elas assim, olha, é a tua obrigação fazer parte da política da tua comunidade, né? Te organizar quanto comunidade também, né? Quanto associação de bairro, associação de rua, né? Tendo as suas representações e não necessariamente representações que são infiltradas na comunidade para tirarem proveito político disso. Então a gente vai trabalhando essas questões junto ao comunitário para que ele fique atento, para que ele também possa ir lá quando tiver as escolhas dos conselheiros, né? Ele lá se colocar o nome à disposição, mas não seja lá infiltrado, às vezes até pelo executivo, pelos gestores do município, e sim pela comunidade.
Perfeito. Rodrigo Rangel, nós estamos aqui numa casa legislativa, né? E isso se discute muito aqui, a questão do orçamento participativo, né? Como é que o legislativo, a Câmara de Vereadores em si, ela pode ajudar nesse processo, né? Em termos de qualificação ou em termos de entendimento um pouco melhor do funcionamento do orçamento participativo, né? Falasse um pouquinho, né, da sua experiência do Observa, né? E também muito próximo aqui da Câmara de Vereadores, né? Como é que pode se dar esse processo também? Todas as instituições de Porto Alegre, elas podem e devem colaborar com o processo do orçamento participativo, seja por meio de campanha, seja por meio de apoio. Por exemplo, a Lei Orçamentária de Porto Alegre, desde 2003, ela vem com todas as demandas definidas pela comunidade. Então, só o fato de a Câmara, os vereadores, não mexerem nisso, já é um grande apoio que dá ao instrumento. Porque até então, as demandas do orçamento participativo são gravadas num livro, né, o Plano de Investimento e Serviço, em que é o documento base de fiscalização, de cobrança, é um contrato, digamos, entre o governo e a comunidade. Todas as demandas que estão gravadas no plano de investimento devem ser executadas pelo Executivo. A partir de 2003, todas essas demandas, isso até 2003 era o livro, o plano de investimento. A partir de 2003, todas essas demandas que estão definidas, ou seja, o plano de investimento 2015 e 2016, ele faz parte da Lei Orçamentária Anual do município de Porto Alegre. Então, a Câmara de Porto Alegre, aprovando e não alterando essas demandas, já é um grande apoio, um grande passo. E o que a gente tem visto ao longo desses anos é que nisso a Câmara, de fato, não altera. Ela faz suas emendas, os parlamentares fazem suas emendas, mas respeitam a decisão da comunidade. Então, isso, no meu ponto de vista, já é um apoio muito significativo. Mas abrir espaço da Câmara para a comunidade, auxiliar com informações, auxiliar na cobrança do próprio Executivo e na própria fiscalização do cumprimento dessas demandas, eu creio que são formas da Câmara auxiliar o processo do orçamento participativo. Perfeito. A gente está chegando no final do programa, eu queria fazer só mais uma rodada aqui com os nossos convidados, mas assim, fazer aquele pacto aqui com os senhores de ser justinho ali, mais despedidas, na verdade, né, do que a gente discorrer mais sobre uma ideia, né? Então, aquele poder de síntese agora, entrando em ação aqui. Então, recado final aqui do professor Fedose, né, para que esse é um tema evidentemente empolgante, né, e que ele precisa ser discutido muito mais, né, porque é um processo, né, não é linear, então a gente tem que seguir esse debate. Mas, despedidos aqui, recado final, professor. Ok. Bem, eu acho que um dos grandes desafios, já que nós, de certa forma, pelo menos caracterizamos qual é o estado atual, né, do OAP, que realmente eu acho que está num processo de secundarização, enfim, descaracterização, mas eu acho que um dos grandes desafios aí, se o OAP continuar, espero que sim, é que nós não tocamos, né? O programa é longo, mas é curto. Sim, é verdade. Mas é a questão da relação com as grandes obras da cidade, né? Perfeito. E aí entram outras instâncias de participação que realmente merecem uma discussão pública muito grande, que é o Conselho do Plano Diretor, ou seja, o Conselho Municipal do Plano Diretor de Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, né? E o Comatab, que é o Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação, que está lá escanteado, né? Eu acho que ele não é reconhecido pelo DEMAB como deveria, porque exatamente a habitação é uma demanda histórica. Então, dito isso, que eu acho que seriam temas muito importantes para o futuro, né? Dá outro programa. Dá outro programa, sem dúvida. Mas eu acho que essa discussão da relação do OAP com as grandes obras. Perfeito. Né? Quer dizer, até onde eu pude acompanhar e talvez, por exemplo, as obras da Copa, as grandes obras, né? A relação agora com o projeto Cais Mauá, né? A gente percebe que o orçamento participativo está totalmente alheio a essa questão. Né? Então, acho que fica aí temas para pautar e para discussão. Que próximo capítulo. Professor?
recado final. Eu sou um pouco cético em relação ao orçamento participativo, nas minhas falas expressei já isso, mas pelo contrário, acho que talvez o que nós tenhamos o que o orçamento fez foi fazer convergir durante um determinado tempo uma série de interesses, de lideranças, de debates. Talvez nós estejamos num momento de dispersão, o que significa que muito do que se produziu no orçamento nós observamos em outros movimentos. Então, competências que foram adquiridas ali, que reaparecem, né, em outros movimentos que estão disseminados pela cidade. Então, se tem um lado bom é que acho que a cidade ainda continua tendo uma mobilização, embora um pouco mais dispersa. Né? Talvez ela se reconfigure, se convirja num outro momento, não sei. Obrigado. Paulo Leite, recado final? O orçamento participativo, ele tem que ser da comunidade, a gente torce para que ele volte a ser da comunidade, como lá nos seus primórdios. Com nós, quanto FRACAB, vamos trabalhar para que ele continue sendo, mas que ele também volte para a mão da comunidade, que a comunidade tem as suas prioridades, que nem sempre são as grandes obras. As pequenas obras são as maiores necessidades da comunidade. Né? Okay. A quantidade de pequenas obras são muito maiores. Ok. Rodrigo Rangel, recado final? Convidá-los a todos a acessar o site do Observapoa, o observapoa.com.br, que é uma ação da Prefeitura de Porto Alegre que vem no sentido de auxiliar na tomada de decisão por parte da população. É um portal da Prefeitura em que atualmente disponibilizamos em torno de 180 indicadores socioeconômicos da cidade, que vão desde os temas de educação até assistência social, mas um conjunto de equipamentos já referenciados. Nós já referenciamos todas as escolas do município, sendo elas particulares ou públicas, todos os equipamentos de saúde, equipamentos de assistência social, elementos para que a população se aproprie e possam, de uma forma, digamos assim, melhor, definir as demandas do orçamento participativo. Esse processo que é fantástico, Porto Alegre realmente, em que pese seus limites, seus desafios, é um processo importante para a nossa cidade, porque por meio dele, digamos assim, tem o bom de ser reconhecido mundialmente e é reconhecido, e o Fórum Social só veio para Porto Alegre devido ao OAP, então vida longa orçamento participativo. Tá bom. Obrigado aos nossos convidados, obrigado aos nossos debatedores aqui, obrigado pela presença, pelo debate. A você de casa, obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse a nossa página no Facebook, confira lá o trabalho da TV Câmara. Fica o convite também para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até lá.